no microfone vai debater. Luz e sombra eu vou esclarecer. Heresias não vão ficar de pé. Com som pesado vou vencer, pode crer. Analisando tudo com sabedoria. Cada argumento pura em energia. Sendo firme numa boa sintonia. No meu canal eu gosto da verdade. Fico velho quebrar essa mediocridade. Debate sabem as portas, não é só variedade. Shalom, galera. Shalom, lekulam, haverim vehaverot. Paz para todos os amigos e amigas. Brito Ragnar, canal de apologética. E traremos aqui agora um assunto relacionado ao que temos escrito na Bíblia, nas Escrituras, em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ou do 14 em diante. Desde já eu gostaria que vocês pudessem nos ajudar, se inscrevendo. Esse é o canal novo do Brito, tá? Temos o Bibliocast, temos o Brito Ragnar. Inscreva-se, compartilhe, deixe o like, tá bom? Nós vamos trazer muitos conteúdos aqui agora relacionados às escrituras e algumas outras coisas que são periféricas, tá certo? De teologia, gramática, enfim. O assunto de hoje é sobre 1 Tessalonicenses 4,14. E uma pergunta que eu coloco aqui que é: virão do céu com Jesus? Isso mesmo. É essa a questão. Muitos advogam que na vinda de Jesus, de Yeshua, a sua parousia, ele trará almas que estão no céu, dos santos, daqueles que morreram em Cristo, dos crentes salvos, para essa terra, junto com ele. E essas almas, né, entrarão nos corpos e ressuscitarão. Mas será que é isso mesmo que o texto diz? O texto nos dá base para isso? Vamos ver. Porque a promessa da ressurreição e do arrebatamento dos crentes nós temos sim, aqui, bem claro. Como nota introdutória, meus irmãos, a esperança para os cristãos está na Bíblia. E no que tange, especialmente momentos especiais de dúvida ou luto, ela é a nossa esperança. Um versículo que traz conforto e clareza sobre o destino dos crentes falecidos, nós podemos ver em 1 Tessalonicenses 4,14. Sim, texto este que parte da carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, né, a igreja aos santos da Tessalônica, da cidade de Tessalônica, e que aborda a ressurreição dos mortos, a volta de Yeshua. Mas o que exatamente esse versículo aí pode nos ensinar? Ele nos ensina. Seria uma sugestão de que os crentes mortos serão ressurretos, a ressurreição o arrebatamento dos que serão ressuscitados para encontrar nos ares o nosso Mashiach, ou que eles virão do céu em companhia de Yeshua para depois ressuscitar? Muitos já devem ter ouvido essas interpretações, que eu diria que seria uma interpretação alternativa, né? Nesse artigo aqui, meus irmãos, eu venho trazer, vamos explorar o significado de 1 Tessalonicenses 4,14, tá? No que tange muito pouco do grego, não vou adentrar muito agora nisso, na questão gramatical, mas no contexto bíblico também e em referências precisas, demonstrando que o que o versículo ele aponta é para a ressurreição e o arrebatamento dos crentes. Ponto. Ok? Então, o texto e seu contexto. Nós temos aqui o texto grego, né? 1 Tessalonicenses 4,14, que diz: Eigar, né? Ou Eigar, pisteumen hot Yesu, apetanen kai aneste, autos kai hoteos, tus coimetentas diatu Yesu axei sum autor. Eu não vou muito adentrar nessa questão gramatical, mas traduzindo basicamente falando é que se pois cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, os que dormiram por meio de Jesus, conduzirá com ele. Mas a questão talvez esteja nessa: conduzirá com ele. Sim. Mas antes de entrarmos propriamente na questão, em 1 Tessalonicenses nós vemos que ali o texto descreve, Paulo ele vem consolando
os cristãos de Tessalonicenses, né, na cidade de Tessalônica, que estavam preocupados com o destino daqueles que morreram antes do retorno de Cristo. Vamos dar um nó aqui, sabe que muitos deles acreditavam que seria mais eminente, seria mais no contexto deles ali, né, na vinda de Yeshua, né, que estava bem próximo, né, muitos acreditavam assim. Essa era a esperança, era mais consolidada na questão do tempo em que eles estavam ali, tá bom, gente? Então, e o retorno de Cristo, a manifestação, que é o termo parousia, né, manifestação vindoura. Então eles temiam que os falecidos não participassem da glória desse evento, né? E Paulo ele traz a explicação de que o que aconteceria, né? Ou seja, os crentes mortos quando Yeshua voltar. Uma análise do texto é que o versículo ele começa com uma condição. Eu escrevi aqui errado, depois eu vou fazer a correção, tá? Para aqueles que quiserem também o material. Mas é uma condição para o que nos traz a base da nossa fé, a condição basilar de nossa fé, da nossa emuná. Se pois, aqui está, se pois, Paulo ele diz, né, que se pois cremos que Jesus morreu e ressuscitou, a morte e a ressurreição de Yeshua são o fundamento da esperança cristã. E nós temos outros textos que são o 1 Coríntios 15, né? Então Paulo ele estabelece que assim como Yeshua venceu a morte, os crentes eles também terão essa vitória sobre ela na vinda do Mashiach. E essa crença é a crença basilar, né? É a premissa para o que ele dirá em seguida, para o que Paulo dirá em seguida. Amém? Então, nós temos, logo de princípio, temos a ação divina sendo exposta, sendo declarada aqui no texto. A segunda parte do versículo, ela confirma que assim também Deus, os que dormiram por meio de Jesus, conduzirá com ele. Aqui o sujeito dessa oração, gente, eu não vou adentrar aqui neste vídeo nas questões gramaticais, nem em sintaxe, até porque, né, temos que trazer um pouco mais da coisa líquida, depois o sólido. Mas o sujeito é o Hotheos, Deus, que ele realiza, ele é o agente, né? É o agente que traz a ação de conduzir ou trazer. Já os tuos coimetentas, né, que é do termo coimiterium também, né, de cemitério, tá? Ou seja, gente, cemitério vem do termo coimiterium, né, e o termo coimetentas é aqueles que dormem, né, os que dormiram. São os crentes falecidos. Sim, isso é na linguística nós temos isso como um eufemismo, algo muito comum, comumente falando, no Novo Testamento, para a morte, sim, como um sono, como um dormir, né? Como nós temos como base João 11, do 11 a 13 e 1 Coríntios 15, 51. Então, a expressão diautu, eu estou fazendo linkando, tá, gente? Quando a gente faz uma enclítica e proliclítica, depois eu vou falar sobre isso, quando nós linkamos o término da palavra na fonética ao termo inicial da sua palavra que sucede. Então, eu poderia ler diatu Yesu ou diautu Yesu, tá? Então, diautu Yesu por meio de Jesus. Indica que a ressurreição dos crentes está ligada, alicerçada, dependente, corroborada, está linkada com a obra redentora de Cristo. Eu posso ouvir um amém? Digita um amém aí nos comentários. Então, nós temos ainda com a ação divina o seguinte, que a chave desse tecido gramatical, desse tecido textual, é que a chave está na frase, né, do sum autó, conduzirá com ele. O pronome autó, ele, refere-se logicamente a Yeshua, sugerindo que ele vai trazer aquela reunião dos crentes mortos com Cristo junto com aqueles que estarão vivos, né, nessa ocasião. Mas a pergunta é, como será? Apenas o que o texto está descrevendo ou que alguns teólogos sugerem que seria almas trazendo, vindo do céu e entrando no corpo? Vamos lá. Para responder precisaríamos logicamente de olhar o contexto imediato, né? A gente não vai parar em um versículo, isso não é exegese, e a evidência do texto, que a evidência do texto é necessariamente ressurreição e arrebatamento, ponto.
É parousia, ressurreição, arrebatamento. Esqueci para ter colocado aqui a parousia, né? É o cerne, o ponto marcante, o marco da igreja. Os versículos seguintes de 1 Tessalonicenses, que é o 15 até o 17, no seu capítulo 4, eles vão a detalhar. Eles detalham a sequência dos eventos concernente à volta de Yeshua, de Cristo. Pois isto nos... Aí abre parênteses, né? Pois isto vos dizemos pela palavra do Senhor. Palavras de Paulo. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda, né, a parousia do Senhor, não precederemos os que dormem. Sim, ele ainda continua dizendo que porque o mesmo Senhor, Kyrios, descerá do céu com um grande brado, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Sim, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Gente, alguns irmãos aí, dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, eles trazem um indagamento que mas o texto que fala da vinda de Jesus, um texto fala que a vinda, a igreja vai para o céu. Aqui já está dizendo que é nos ares. E aí traz essas perguntas que elas não são perguntas. Me desculpe, gente, com toda a honestidade, não são perguntas tendenciosas. Alguns são papagaios e repetem, alguns fazem realmente de malícia. Por quê? Qual é a agenda da igreja, do povo, dos eleitos, dos santos? Qual é a agenda? A agenda está com Cristo. A agenda não é, primariamente falando, estar no céu e ir para o céu. Não. É estar com o dono do céu. Eu posso ouvir um amém? Digita um amém aí, tá bom? Não é para mim, não. É para as escrituras, é para Deus. Então, a agenda não é ir para o céu, a agenda não é estar na ceia. Isso são coisas secundárias, sim. Como assim, Brito? Secundário, sim. Porque o mais importante é o encontro com Yeshua. E isso começa nos ares. Então, o que eu poderia dizer? Pode ser até chocante, né? Mas ao invés de nós almejarmos o céu, nós temos que primeiro e acima de tudo almejarmos o dono do céu, que é Yeshua. Nosso encontro é estar com ele. Essa passagem é o que ela nos esclarece. Esclarece que a ressurreição, ela vem primeiro. Primeiro a ressurreição. Os mortos em Cristo, ou seja, aqueles mesmos que dormem, no versículo 14, que ressuscitarão primeiro, são os mesmos no versículo 16. Isso indica que a primeira ação divina é trazer crentes falecidos de volta à vida. Sim. E, sucessivamente, vem o arrebatamento em conjunto. Por quê? Porque após a ressurreição, os crentes ressuscitados e os vivos juntos não precederemos, o texto diz claramente, arrebatados, não precederemos os que dormem, juntos arrebatados nas nuvens para encontrar com Jesus nos ares, onde está escrito no versículo 17, que é a agenda da igreja, está com Cristo. A expressão juntamente com eles, o que ela reforça? Que ambos os grupos, lógico, né, gente, ressuscitados e vivos, vão se unir no mesmo evento, no mesmo lugar, com o mesmo Cristo. A passagem esclarece o seguinte: estar com o Senhor é o resultado final e todos estarão com o Senhor, ecoando assim o sum autor, com ele, no versículo 14 do capítulo 4. Portanto, meus amigos, o conduzir com ele, de 1 Tessalonicenses 4,14, refere-se ao processo de Deus ressuscitar os crentes mortos e reuni-los com Jesus, meu Deus do céu, no momento do arrebatamento. Quando todos os crentes vivos e ressurretos, ou seja, os ressuscitados, vão se encontrar com Cristo nos ares. É simples, o texto está claro, é direto, é nocaute. Virão, então, do céu com eles? Tem isso aí nas escrituras? Bom, existe a interpretação alternativa, né? Que é o meu objetivo nesse vídeo é isto. É que alguns poderiam argumentar que o termo grego ali, né, sumantol, sugere que os crentes mortos já estariam no céu. E então vindo com eles seria vindo do céu. Não. O texto não diz que esses vindos seriam pessoas espirituais, incorpóreas, né, algo parecido com aquele Ghost do outro lado da vida, né, e estariam vindo com Jesus. Não.
Só que muitos eles fazem essa interpretação e ainda utilizam alguns textos como Filipenses, o 23. Eu já abordei em outros canais, em outros estudos, e inclusive esse estudo aqui é um pedaço do que eu trouxe em algumas outras lives, em alguns outros estudos, e eu irei aqui também neste novo canal abordar, que é o Filipenses 1:23 e 2 Coríntios 5:8. Tá? Nós explicamos nesse vídeo que tais versículos não se referem a isso, e não se refere mesmo, e eu vou trazer o porquê que não. Primeiro, porque se nós já estamos desconstruindo, a Bíblia já está desconstruindo essa possibilidade. Só que ao apresentarmos esse estudo com 1 Tessalonicenses 4:14, os demais não pode ser base, porque eles usam os 3 versículos e alguns outros também, mas discerne 1 Tessalonicenses 4:14 em diante, mais foco lógico no 14, e trazem o Filipenses e o 2 Coríntios. Mas se já não vemos possibilidade aqui nesse capítulo, fica difícil, né? Então, eles dizem que seria a descida deles junto com Cristo na sua parousia. Ou seja, as almas descendo incorpórea do céu até o corpo e ressuscitar. Né? Só que essa interpretação ela enfrenta sim alguns problemas. E eu vou trazer poucos problemas. Primeiro, que o problema é o enfoque que acaba deixando de dar um enfoque que é a ressurreição. O foco da ressurreição. O versículo 16 enfatiza que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Temos aqui uma ordem sequencial, uma ordem narrativa aqui, na narrativa. Uma ordem dos fatos. Qual é o primeiro? Mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Indicando que o estado atual dos crentes falecidos requer a ressurreição corpórea, a ressurreição corporal, antes de qualquer ação. A ideia de que eles já estão no céu e descem com Jesus não é mencionada. Sequência dos eventos, ao palmilharmos pelo texto, nós vemos a descrição em Tessalonicenses 4:16 e 17, que coloca a ressurreição como um evento inicial, um marco inicial. Ou pelo menos assim, depois da parousia, né, a manifestação, um marco inicial no que tange a ação divina, no que tange ao arrebatamento, seguida pelo arrebatamento para o encontro nos ares. Isso sugere um movimento ascendente e não descendente. Não de descer, mas sim de ascender. Ascendente no que tange da terra para o céu, dos crentes. E não o contrário, não a descida com Cristo. Quem desce é Cristo. Quem vem é Ele. A parousia é dele. O propósito do texto, Paulo, ele descreve para tranquilizar os tessalonicenses sobre os mortos. Sim, assegurando que eles não perderão a parousia. Se os crentes já estivesse com Jesus no céu, o foco na ressurreição seria desnecessário. Vocês não pensam nisso? Vocês não acham, não? Ademais, meus amigos, as passagens de 1 Coríntios 15, 51, 52 reforçam, traz a corroboração de que a ressurreição dos mortos ocorre na última trombeta, aliando com a sequência de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, onde a trombeta de Deus marca a ressurreição e o arrebatamento. Ora, implicações teológicas que o ensino de 1 Tessalonicenses 4,14 é uma mensagem de esperança. Ela garante-nos que a morte não separa os crentes de Cristo. Texto base, Romanos 8, 38, 39. Amém? A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. 1 Coríntios 15, 20 e 23. Amém? Então, na volta de Cristo, todos os crentes, vivos ou mortos, estarão eternamente com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4,17. Posso ouvir outro amém? Digita aí. E outra, gente, vai anotando os textos, vai dando pausa no vídeo, né? E dando uma abrida, meditando, tá? No que está sendo exposto aqui. Ou anotando para depois fazer uma meditação, tá bom? Não fica só com as minhas palavras, não. Nem só com o estudo em si. Essa verdade consola os que perdem entes queridos, e até no dia de hoje. Isso é o que nos fortalece a nossa fé na promessa do retorno do Mashiach. A conclusão, já estamos encerrando, não tem um vídeo curto, com base no texto grego, e eu vou adentrar mais nessas questões gramaticais nos próximos vídeos, e no contexto de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, e em referência, tá? Correlacionado com 1 Coríntios 15, 51, 52 e João 11, 11 a 13, 1 Tessalonicenses 4, 14, ensina que os crentes mortos serão ressuscitados
por Deus e junto com os vivos arrebatados para encontrar Jesus nos ares. A expressão conduzirá com ele, logo, não sugere que os crentes virão do céu com Jesus, mas sim que, após a ressurreição, estarão com Cristo na glória da parousia. Ele conduzirá para o céu, não do céu. Essa mensagem ela oferece a esperança e certeza de que a morte não é o ponto final, não é o fim para os que creem em Jesus. Amém? Se você busca consolo ou deseja entender mais sobre a volta de Yeshua, de Jesus, esse versículo é um lembrete poderoso. Nele diz que Deus nos reunirá com o nosso Salvador e estaremos para sempre com Ele. Portanto, consolai-vos uns aos outros, no que diz com estas palavras, 1 Tessalonicenses 4, 18. Amém? Então, é isso aí, meus amigos, por enquanto, o que temos por hoje, por hora, é isso aqui. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva nos nossos canais. Brito Ragnar, tá certo? É isso aí. Tchau, tchau. Shalom. Yivarechi Harananai Vishmeriha. Yair Adonai Panav Lehav Hunika. Sa Adonai Panav Lehav Arasem Leha Shalom Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Tô no front, o Mike estrala, invocado na missão. Herético estremece, vem, peito no porão, com a palavra na mão, tô igual ao rolo compressor. Aqui não tem espaço pra favão nem impostor. Quem busca a verdade nunca se cansa. Respeito no debate, essa é a dança. Estudando heresias com conhecimento brando, sou a voz da razão, é assim que eu vou andando.